aonde o lugar, o ambiente, aonde Deus é desejado, adorado, reverenciado, Ele vem com a glória dele, se estabelece, aleluia. Mas aonde Ele é rejeitado, Ele pega a sua glória e sai do lugar, porque, aleluia, o nome dele naquele lugar não está sendo glorificado. Ele sai com a sua glória. E isso é um perigo, porque se o ser humano estiver na carne, ele vai permanecer agindo e fazendo, achando que Deus ainda está naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, no livro de de Êxodo, capítulo 33, coloca aqui para mim, por favor, a partir do versículo 12, vai dizer que Moisés não suportou, não conseguiu, aleluia, quando ele se deparou com a glória de Deus. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste eu, conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença. Na minha versão está escrito: a minha glória irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, se a tua glória não estiver comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Deus te conhece pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a mim, que vê a minha face viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver, porque não aguenta, não suporta. Tamanha é a presença. Ele nos deixa e nos permite sentir uma fagulha, uma faísca da sua glória, porque nós vivemos no corpo incorruptível, para tamanha glória, para tamanha glória. Louvado seja Deus. Existe uma hierarquia de anjos, querubins, serafins, e serafins não chegam à terra por conta da presença da glória que está nele. Somente os anjos e algumas outras hierarquias que a gente tem que estudar mais para saber. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas serafins não chegam, porque a glória é muito grande. E alguns outros homens que viram a glória de Deus. Mas para você obter a glória, para nós termos a glória, por que a gente carrega a glória?
Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se Ele permite, se Ele dá a glória, é para algum plano, para algum propósito. O Senhor trouxe Moisés e se manifestou porque grande seria o propósito de Moisés. Fazer aquele povo passar pelo deserto e herdar a terra prometida. Essa era a presença que Moisés iria carregar, porque Deus sabia todo o projeto que ele ia vivenciar. E Moisés precisava, era um homem normal, comum de nós. E aquilo que Deus fez no passado, eu declaro que hoje ainda nós viveremos as manifestações da glória de Deus. Aleluia. Que não são poucas, que estão à nossa disposição. Mas Moisés, ainda pesado, aleluia, em línguas, ainda duvidando do seu ministério, ele se colocou. Ele se colocou. E quando foi apresentado para ele, grande era o mistério, né? Moisés teria uma grande caminhada. A glória de Deus através da vida de Moisés. O mar foi se aberto. Aquele bastão, aleluia, virou uma serpente, engoliu todas as outras serpentes. Louvado seja Deus, né? E através da glória, da presença que estava sobre Moisés, que estaria com o povo de Deus ali, conduzindo o povo, esse grande propósito, o Senhor, aleluia, no meio da caminhada, a presença dele se transformava em nuvem de glória, se transformava em uma coluna de fogo. Isso era a manifestação da glória de Deus. E ela está sobre nós. Ela está sobre nós. Grande foi a misericórdia de Deus nessa manhã, que é a causa de nós não sermos consumidos, e o Senhor ainda permite de nós sentirmos a sua glória. Eu senti essa fagulha dessa glória, porque a misericórdia, aquele que se depara com a presença, com a glória, nunca mais consegue ser o mesmo. O que acessou o santo dos santos, o que entrou para a presença de Deus, não consegue ser o mesmo, não anda da mesma forma. E a misericórdia me alcançou. Eu estava ontem ainda relatando às minhas irmãs, eu não andava mais, estava sobrepeso em cima de uma enfermidade. E eu vi, me deparei, corri para a casa da minha pastora, aquilo que o Senhor, eu vi a glória, eu vi os céus abertos, eu vi a manifestação da glória em mim. E Deus teve misericórdia de mim por causa do propósito. Por causa do propósito. E quando a gente carrega o propósito, a gente carrega a glória. E quando a gente se submete ao propósito, a gente se submete à glória. Daniel viu isso. Capítulo 10. Os amigos que estavam com ele não viram, correram. Mas a visão, pastora Valéria, era para Daniel. Tamanha era a presença. Ele não conseguiu se conter. Diz a palavra de Deus que ele caiu sobre as mãos. Caiu por causa da presença, da glória. Caiu, não se conteve quando Deus abriu a boca para falar com Daniel. Ele estava na frente do rio e ali o Senhor falando com ele. Ele se caiu, se deparou com as quatro de quatro, né? Igual um animal. E Deus falou para ele, porque Daniel colocou no coração um desejo. Ele desejou, ele quis. E Deus falou assim: eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Por causa das tuas palavras. O que você tem falado para Deus? Você tem se colocado? Você tem dito: Senhor, eis-me aqui. Não basta só dizer e ter vontade. É necessário ter força. É necessário perseverar. É necessário queimar a sua carne. Subjugar a sua carne. E prevalecer no propósito. E
Isaías, capítulo 6, vai dizer que ele também viu a glória. Queria, se colocou, Isaías desejou, porque o Senhor perguntou: quem enviarei eu? Quem há de ir por mim? Ele queria, e quando Deus viu no coração de Isaías a vontade de ir, o desejo de ir, e disse: eis-me aqui. Gente, os discípulos largavam tudo, a vida deles, largaram a vida deles. E aí o Senhor falou: porque vocês largaram tudo por amor de mim? Os homens tinham família, gente. Eram pescadores, sustentavam a casa. E a gente não se desprende. A gente não abre mão, mas queremos ser participantes da glória. A gente se segura. E fala: eu quero ver a tua glória. Mas a gente é mesquinho, é egoísta, é insubmisso. Caminhamos com vaidade. Eu digo caminhamos e somos, porque não tem glória. E é necessário nos desprendermos. Nos desprendermos e saber que o propósito é muito maior do que a sua vontade. Que o plano daquele que estabeleceu todas as coisas, que criou todas as coisas, também te criou para um plano original, para um propósito específico, muito maior do que os teus planos e os teus sonhos, e muito maior do que a sua vontade. É Ele. É dele. Tudo por Ele. É tudo para Ele. Vocês conseguiram gravar aqui, Rafael? Porque vai sair louvor. Eu declarei isso desde o princípio, desde o começo. Profetizamos isso aqui nas casas de orações. Os louvores da transformar. Agora, nesse tempo, eu declaro que a glória foi estabelecida e derramada. Sobre esse altar vai sair os louvores da transformar. Carregados da glória. Por causa do propósito. Aleluia. Que é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque as coisas de Deus são muito maiores. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 1, põe aqui por favor. Versículo do 6 ao 10. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Olha Jeremias. Quando o Senhor o chamou, era menino, ainda, né, uns 17 anos mais ou menos, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu enviar, você irá, e tudo que eu te ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. Olha só o que Deus fez. Mesma coisa que fez com Isaías. Não foi com a brasa do altar, mas tocou, aleluia, a glória de Deus tocou Jeremias. Aleluia, porque tinha um propósito. Aonde eu te enviar, você vai dizer: aonde eu te mandar, tu irás. Aleluia. Por nós mesmos, pobres, miseráveis, cegos e nus, não conseguimos dar um passo, irmão. Mas quando Deus manda, diga para o teu irmão: quando Deus manda, Ele garante. E aí me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo, aleluia, sobre as nações transformar, sobre os reinos, para arrancar, derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Essas coisas sobrenaturais que os homens faziam não eram deles mesmos. Não tinha como, irmão, eram humanos como nós. E aí, sabe o que a gente faz? A gente se anula. A gente se acha incapaz. Claro que não somos. Porque quem é capaz é a presença que faz nós sermos capazes. Imagina, irmão, se eu poderia fazer isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Eu não andava. Isso para mim eu falo toda vez
causa do propósito, do plano. E a gente recebe a glória. A gente fica bonito, sabia? Vou falar uma coisa para você. A presença na vida de José atraiu a mulher de Potifar. A gente fica bonito. E você precisa tomar cuidado. Guardar a glória que está sobre a sua vida. A gente precisa guardar essa presença. Ela está sobre nós. Mas a gente precisa vigiar. Diga para o Senhor. Vigiar. Porque a glória vai trazer ciúme. A glória vai trazer olho grande. A glória vai despertar inveja. A glória vai trazer cobiça. E nós precisamos não ser meninos. Diga a Deus. Não dá a glória dele para menino. Por isso que tu está sentindo muita dor às vezes. As coisas estão se transformando. Porque Deus está trazendo crescimento para você poder receber a glória. Não murmura. Louvado seja Deus. Você pediu, você está aqui na Transformar. A Transformar está em expansão, em crescimento. Aleluia. E você também não vai permanecer o mesmo, porque você está sendo sacudido pela glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Põe aí para mim, por favor. O livro de Ezequiel, capítulo 43. A gente vai ler. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste vinha a glória de Israel. A sua voz era como a som de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão era como a visão de que eu tive quando vim destruir a cidade. E como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia a casa, enchia a transformar. Como tudo é estabelecido na casa, o que Deus fez? Eu senti a presença. Isso foi de sexta para sábado, porque eu chorei querendo estar aqui no culto dos jovens. E aí de noite falou o Senhor para mim: eu vou terminar de estabelecer, aleluia, o que eu comecei no seu quarto na igreja. Porque aqui, na igreja, na reunião dos santos, aleluia, na unidade é que é estabelecida a glória. Aonde existem dois no nome dele. E aí eu vi, irmão, quando eu levantei da cama que eu não sentia mais a dor, meu Deus do céu, eu pulei. Só que ainda subi meio campeira. E aí o Vitinho me chamou sem saber de nada. Pastora, Deus mandava a gente orar por você. Aí Deus falou assim, falei que eu ia terminar de fazer a manifestação. Os jovens se lembram? Eu falei, sou eu agora. Eu queria receber. Me deleitei no Senhor, disse, eis-me aqui, Senhor, vem com a tua glória sobre mim. O Canete não está aí não, né? Ele falou assim, pastora, depois, quase que a senhora quebra minha mão. Porque ele foi segurar na minha mão, recebeu um choque, o poder, a glória de Deus. Falei, não tem nada não, recebe, não, tua mão vai ficar quebrada não. E os jovens oraram comigo. E ali foi estabelecida a cura de Deus sobre a minha mão. Depois disso, nunca mais eu fui a mesma. Emagreci 33 quilos, gente. Saiu um peso de mim tão grande. Aleluia. Por causa do propósito. Deus fez, Deus faz. Quando a gente deseja, se coloca. Isaías viu, recebeu. Daniel viu, recebeu. Moisés viu, recebeu o plano, recebeu o propósito. E sentiu, e viu, e viveu a glória de Deus. Mas a gente quer ficar sentado.
A gente quer ficar prostrado. A gente só quer receber a glória. E nós não queremos caminhar. Porque para ter a glória, também vai passar pelo deserto. Porque Moisés viu a glória, mas estava no deserto. Vai receber uma brasa viva na boca. Porque se fala palavras torpes, palavrão, se é de língua pesada, tem que receber a brasa quente na boca. E aí a transformação que a glória causa, dói. Por isso, muitas vezes, a gente recua e não vai adiante. Louvado seja Deus. Mas, quando a arca de Deus, Davi resolveu trazer a arca de volta. E para carregar a glória, não pode ser diferente. Davi trouxe a arca de volta. Colocou a arca em cima de carros de bois. E aí, assim, às vezes a intenção é boa, mas não está no propósito. A intenção é boa, mas não está cuidado para não carregar a glória de qualquer maneira, porque ela fulmina. Ainda hoje eu sou prova viva disso. Não podemos. E tem muita gente carregando a glória, tentando, né? Achando que está carregando a glória. Porque quando a gente carrega o nome de Jesus, é testemunho. A gente não está carregando. Tá? A partir do momento que nós recebemos uma unção, pastor, de presbítero, de funcionário, nós estamos carregando o nome. Então, se você carrega o nome, é um perigo, tá bom? Vem aqui. Chamou. Com aquele. Deus está, então Deus chamou uma mulher de Deus. Eu conheci o ministério. Só que no caminhado, colocou a mão, aleluia, e fez da forma que não deveria. E é o que a gente precisa ter cuidado. Porque quanto menos a gente esperar, se a gente não ter cuidado, se nós não caminharmos em submissão e obediência, né? Se nós não caminharmos debaixo de amor, de graça, nós podemos perder a presença. E aí usar com boa intenção, porque estava vendo aquele carro virar, ele foi lá e segurou para não cair. Foi fulminado. Porque estava sendo carregada a arca de forma indevida. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o cuidado que é necessário, que é preciso se ter para carregar essa presença. Mas existia um propósito para o encontro da glória. Né? Anunciar, ou advertir, ou pregar, ou ir, ou fazer, seja o que for que Deus esteja estabelecendo nesse tempo, através do somos nós que estamos aqui para carregar a glória. E não, aleluia, que o povo esteve no passado, se não se arrependesse dos seus pecados. Então bota aí para mim, 1 Samuel, capítulo 4. Louvado seja Deus. Do 1 ao 22. A gente vai ver uma história aqui, né? E nós precisamos entender o propósito. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. Os filisteus se levantaram para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens de Israel. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel
Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Porque os anciões não estavam acostumados a ver derrota em Israel. Aí ele disse: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. Eles conheciam o Deus de Israel, porque eles intentavam, é igual o diabo. Satanás sabe, aleluia, quem você serve. Ele fica tentando contra você, mas a gente só perde se nós não estivermos debaixo da glória do presente. E aí, os deuses vieram ao arraial e diziam: mas ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos liberará dos mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Eles sabiam da história, gente. Sabiam aquilo que a glória de Deus tinha feito através de Moisés. Olha isso. O diabo conhece a sua história. Sejam fortes, filisteus, gritaram no meio do campo de batalha. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Aleluia. Comportem-se como homens e lutem, chamando para a batalha, chamando os filisteus, a voz de lá do comandante deles. Eles temeram, sabiam que era o Deus. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada. Saiu dali, foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. A presença, a arca, naquele momento estava na mão errada. Porque aqueles filhos, Ofni e Finéias, estavam em pecado. E Eli, que era o sacerdote, também pai deles, tudo que via, passava a mão na cabeça. Chorei muito com essa mulher. Tudo que via, passava a mão pela cabeça. Fingia que não via, porque eram os filhos do sacerdote. Faziam atrocidades com a presença lá, com a arca lá. Então o homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu, saiu de lá do campo de batalha e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia resgatado as suas roupas, rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a sua cabeça, como um sinal de humilhação, né? De protesto. Rasgou suas vestes, saiu, conseguiu fugir dali para ir até, vai lá. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Estava aguardando, lá sentado. Deveria estar orando, pedindo perdão. Aleluia. Depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia toda, a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos, seus olhos já não se moviam e ele não podia ver.
O homem disse a Eli: eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Ofni e Finés, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu de cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho, pesado, e havia julgado Israel. Gente, durante 40 anos. Meu Deus. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próximo da porta. Quando ela ouviu estas notícias de que o marido tinha morrido, o cunhado tinha morrido, levaram a arca de Deus e que o sogro agora tinha morrido, que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro, seu marido, tinham todo mundo morrido, encurvou-se e deu à luz. Não aguentou, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, falou para ela, porque você teve um filho. Era um varão, para consolar ela, né? Não tema, você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Aquilo não era suficiente para o tamanho que ela estava sentindo. Mas deu ao menino o nome de Icabod, dizendo: foi-se a glória de Deus. A gente pode viver sem tantas coisas, gente, hoje. Nós podemos e conseguimos viver sem dinheiro. As pessoas, pastor, conseguem viver sem uma perna, viver sem um braço. Tem gente que vive sem casa, a gente vê na rua, vive sem carro a vida inteira. Mas a gente não pode, irmãos, e não conseguimos viver sem a presença, sem a glória. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e por causa do seu sogro, do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E o povo de Israel perdeu a guerra, perdeu a batalha, porque estava sem a presença. Você só consegue vencer as suas guerras, as suas batalhas. Você só vai conseguir permanecer no propósito se você carregar a glória. Porque grandes são as investidas dos filisteus, grandes são as investidas de Satanás. A gente admira tanto a família dos pastores, mas a gente não conseguiu ver os bastidores antes. A gente conhece a história de ouvir falar, nós não estávamos lá, e pelos testemunhos, né, pelo fruto, a gente conhece as árvores. E aí, a gente se distrai demais, a gente fala demais, a gente peca demais, em vez de nós continuarmos ainda doendo, ainda que suando, ainda que sofrendo, ainda que cambaleando, permanecer carregando presença. Porque aquele louvor que tem que fala: eu te dou os meus ombros para carregar na tua glória. Às vezes dói, né? E aí a gente admira quando a gente vê a arca posta novamente lá, né? Que ela, depois que ela passou 3 meses na casa de Obed-edom, e ali foi abençoada aquela família. Por isso que, em nome de Jesus, onde houver um núcleo, haverá presença, e essa casa se estabelecerá em glória. Em nome de Jesus, que a arca da presença de Deus está. E a família, né? A gente vê a graça, né? A presença, a glória de Deus na família. Mas e aí o processo? E aí a caminhada? A gente precisa não só desejar a glória, mas a gente guardar a glória. Cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Porque
Daí a gente foi ver as mortes. Hoje a gente vive debaixo da graça. Né? Aí eu já vi as mortes, né, de Daniel, de Isaías, de Jeremias. Meu Deus do céu, você vai lá e vê. Tudo, diga, tudo existe para a glória de Deus. E não tem como, irmãos, se conter, não tem como lutar contra a vontade de Deus, contra a glória de Deus. Não conseguimos esconder isso. Essa família, por causa do sacerdote, toda a família se perdeu. E aquela mulher que ficou, que deu a luz, ela nem se importou, porque veio o filho, mas a glória se foi. O que faz a gente permanecer? O que faz a gente conseguir subsistir? O que faz a gente vencer? O que faz a gente perseverar? O que faz a gente se mover? O que faz a gente crescer? O que faz a gente caminhar sobre as águas e ir adiante? Correr, não se cansar. É a presença. É a presença. O que fez o Vitor chegar na Marinha, o que fez a Sara ser uma doutora, o que fez esse bombom lindo ser um brigadeiro, o que fez, em nome de Jesus, essa coisa linda aí, ser um bombeiro, capitão do bombeiro, é a presença, é a glória, isso é manifestação, gente, da glória. E eu declaro nessa manhã que essa manifestação estará inundando a nossa casa, e seremos cheios da glória, e haverá manifestações, as pessoas vão ver, os nossos vizinhos verão, aleluia, aqueles que te verão a manifestação da glória de Deus. Se tu guardares a glória, se tu carregares a glória como é devida, aleluia, se tu deres os teus ombros, aleluia, para a glória, para carregar ela como ela precisa, se deve carregar, aleluia, com honra, com reverência, essa é a palavra, você verá as manifestações da glória de Deus, aquilo que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para que essa glória não saia, para que essa glória permaneça, bota aí que eu quero relatar. Louvado seja a bendição do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem clamar comigo. Compadece de nós, ó Deus. Vamos trazer para o plural. Compadece de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as nossas transgressões. Lava-nos completamente das nossas iniquidades e purifica-nos do nosso pecado. Pai, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, Senhor, pecamos contra ti somente e fizemos o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos com isopo e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais altos do que a neve. Faze-nos ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não nos lance fora da tua presença, nem nos retire de nós o teu espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti por causa da presença que agora veio. Livra-nos dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da nossa salvação e
A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os oferecerei. E não tens prazer em holocausto. Foi louvado hoje isso. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração que quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Aleluia. Porque você se gloria na maldade, o homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Era só até lá. Não retires de nós teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Eu declaro isso, porque não precise. Levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Eu declaro isso. Geração de adoradores, queremos ser sacerdote santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. Teu querer, geração de adoradores, queremos ser sacerdotes santos para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, cumprir o seu querer. A gente precisa estar assim, para glorificar o nome do Senhor sobre a nossa vida. Porque não andamos de qualquer maneira, a gente carrega a glória.